Olá! Como sempre, é um imenso prazer ter você aqui comigo. Então puxa sua cadeira ou senta aí no seu sofá, que o seu companheiro de boas histórias já está no ar. Abre as portas para nos contar a sua história hoje é uma artista multifacetada. Ela é formada em comunicação social, balé clássico, canto lírico, desenho artístico e publicitário. Ela é roteirista, ela é audio designer, ela faz até animação de filmes. Miriam Gazzola, é um imenso prazer, é uma honra, uma alegria tê-la aqui conosco. É um prazer imenso. Aliás, eu agradeço muito essa atenção, né, que vocês estão me dando. É um prazer é todo nosso. Miriam, conta para nós de onde vieram tantas paixões, de onde surgiram. Na verdade, isso é muito complexo, né? Essas experiências todas acabam ficando um caldeirão de informações que eu mesma não sei nem muito bem como gerir. A questão artística, ela meio que nasce, eu acho, com a gente, né? Pelo menos no meu caso, assim, sempre, desde pequena eu fiz uma série de coisas, né? A minha brincadeira sempre foi uma brincadeira muito criativa. Eu tive uma educação bastante rígida, no sentido assim, a gente ficava muito em casa, era muito controlada essa coisa da brincadeira, né? Com quem se brincava. Eu sou filha de um professor que era muito cuidadoso com essa coisa da educação, né? Uhum. Então, nós acabávamos tendo que tenho cinco irmãos, nós somos em 5 filhos, né? E esses 5 filhos, então, tiveram que criar todo um universo próprio de desenvolvimento, de brincadeiras e coisas, né? E aí, nessa a gente criou, eu principalmente criei um universo bem imaginário, bem cheio de fantasioso, né? Para poder dar conta de todas as coisas, todas as necessidades infantis. Eu acho que meio que iniciou por isso, né? Se bem que todos os meus irmãos são bastante criativos também. Nós temos isso meio que no gene, talvez, não sei, né? O desenho sempre foi uma coisa que esteve presente na minha vida, né? Eu sempre desenhei desde cedo e eu sempre desenhei essa coisa mais de personagem. Eu sempre gostei da ficção, da história em quadrinhos, isso sempre me interessou, né? Essa coisa do que não é a realidade, o fora da realidade, né? Então, sempre criei personagens, eu tinha um personagem quando eu era bem novinha, que era o que hoje seria o Bob Esponja, era uma esponjinha, era um quadradinho que falava e coisa assim. Então eu já criava e fazia os diálogos, né? Fazia tudo isso, era muito... Sempre curti muito esse universo, foi sempre muito ficcional, lúdico. sempre te encantou. Total. Seriados como Perdidos no Espaço, eu achava fantástico, esperava muito para ver Perdidos no Espaço, imagina assim... Quanto tempo atrás isso acontece. Eu adorava National Kid. Então, eu gostava não só da estética, mas assim, a estética num todo. A música, eu já criava assim, nesse pequeno quadradinho que era esse meu personagem, ele já tinha canção que era do personagem, então eu já criava jingle, eu já criava tudo, tudo junto, porque também eu estudava música. Né? O balé clássico, a música, eu aprendi violão clássico na época com um professor bastante rígido, que é o Leonardo Caffi, já falecido, que ele era italiano e veio com um método muito rígido, assim. Ele brigava muito comigo, assim. Eu lembro assim, que foram 5 anos de muito sofrimento aprendendo. Imagina, eu pequenininha tocava clássicos, né? Tangos, valsas no violão. Hoje eu devia ser uma virtuose, né? Mas na verdade assim, a coisa foi meio bloqueante, assim, era muita exigência para o meu nível de conhecimento, eu acho que desenvolvimento intelectual mesmo de uma criança, que ela não tem muito toda essa bola, né, de conseguir conectar tempo musical e coisa e tal. Talvez por essa tua cobrança que tu tiveste na tua infância, que tu acabaste desenvolvendo tudo isso.
Acho que sim, né? Tu acaba assim tendo que te autopuxar o tempo todo, e isso realmente, né? Então hoje, em vez de eu ser uma super... Eu tentei retomar depois de grande, pegar um violão popular, mas assim, eu fiquei meia bloqueada nisso. Mas a música existe em mim, o canto existe em mim, né? E logo no início, assim, as coisas foram acontecendo de alguma forma, né? Fui convidada para participar da balada do estudante caxiense de música, e aí começou e a gente montou uma banda, e a banda começou a acontecer, participar de festivais, e a gente ganhava festivais, assim, né? Tinha a Berê, que fazia parte da banda, e aí nós fomos convidadas para gravar disco, né, na época, e ela foi, gravou, eu comecei a tomar contato com isso, a coisa de gravar disco e coisa e tal. Quem estava fazendo a produção era o Cleito e o Cleidir, mais o Cleidir que estava fazendo a produção, né, desse trabalho. Foi feita uma composição bem linda para eu cantar, especialmente, ia ser um single, na época do single. E aí acabei desistindo, porque sempre me assustou muito essa coisa do público. Como eu fui acostumada a ficar em casa, era muito difícil para eu me expor. Eu sempre fui muito tímida, muito complexa essa coisa, né? E aí foi uma trajetória por vários caminhos, por várias andanças nessa área de comunicação, de arte, né? E tu acabaste te formando em comunicação. Sim. Apesar dessa tua timidez, eu também sou muito tímida, não parece? Mas os comunicadores, geralmente, eles são tímidos. E não sei, eu acho que por paixão nós acabamos escondendo um pouquinho dessa timidez para deixar aflorar aquilo que nós tanto gostamos de fazer, né? Eu entendo, mas Gisele, eu acho que as pessoas não dimensionam o que é trabalhar numa televisão ou fazer um programa. Porque como a gente está na casa de todo mundo, parece que a gente é público. Na verdade, a gente faz o trabalho dentro de um estúdio, que é pequenininho, com poucas pessoas nos vendo, é uma coisa íntima, e aquilo vai para o mundo, e na verdade as pessoas então não conseguem decodificar essa coisa da timidez. Parece que a gente como a gente está falando para o mundo, né? Parece que a gente é muito diferente, né? Uma coisa de estar num estúdio e uma coisa de estar com uma palestra cheia de povo para nos... Tem essa diferença também, muito essa diferente. Grande diferença. E me fala um pouquinho tu tens formação em desenho artístico e publicitário também. Sim. Qual é a diferença desses dois tipos de desenho? Pontua para nós. Fala um pouquinho disso também. Eu não me considero uma desenhista, tá? Não me considero uma desenhista, não me considero uma pintora, isso tudo assim eu tenho muito cuidado, porque assim eu não pinto, né? Eu não sou uma pintora, eu sou uma criadora, eu crio coisas, né? Então eu crio várias coisas e algumas eu tenho que dar cabo de terminar a ideia, e nessas eu acabo pintando, nessas eu acabo fazendo uma coisa, fazendo outra, né? O desenho artístico, ela é uma coisa assim, ela tem, por exemplo, se eu vou desenhar artisticamente com o corpo humano, eu vou ter as proporções, eu vou ter as medidas, né? É uma coisa mais solta, mais minha. O publicitário não, o publicitário é uma coisa que tem que ter um objetivo, tem que vender um produto, né? Então, assim, não existe nada, sonhei que, desejo que, tive um sonho que, né, intuí, claro que a intuição está em tudo, tu não separa realmente uma coisa da outra, as coisas se misturam, mas o artístico, ele é mais puro, né? A princípio, ele não tem uma intenção de produto, a princípio, né? E já o publicitário não, ele tem, obviamente, em si a intenção da venda de um produto, de uma ideia, né? Então, eu acho que basicamente é isso que diferencia uma coisa da outra. Se utiliza, assim, o publicitário se utiliza muito da arte, né? Ele se esconde muito através da arte, ele faz um jogo, assim, perverso, eu diria, inclusive, né? Porque tu acaba comprando uma ideia sem perceber, né? Essa é a grande sacada de um publicitário. Entendi. Miriam, e me fala um pouquinho do teu projeto tão famoso, uma metáfora sobre as diferenças, na qual tu retrata gatos. Isso, por que de gatos, de tu escolheres gatos para retratarem a sociedade, talvez, que nós vivemos, as diferenças? Fala um pouquinho desse projeto para nós. É exatamente isso, os gatos somos todos nós. Eu tenho um texto que fala sobre isso, eu achei importante que tivesse um texto que falasse sobre isso. Então, na minha arte eu misturo
na minha vida, transcende a arte. Eu estou sempre misturando, não tem muita separação. Quando tu tem a arte em ti, tu não separa muito. A estética, ela está em tudo, assim. O trabalho que eu fiz de imagem, o trabalho que eu fiz com a música, o trabalho que eu fiz no meu estúdio, né, como audio designer. Então, tudo acaba sendo uma coisa só. Tudo é uma manifestação da estética sonora, da estética visual, é uma manifestação, sempre a gente está comunicando alguma coisa, né? E os gatos, eles, como eu sempre pintei, e no começo eu também tinha uma pintura meio, eu fazia assim, o desenho separadamente, o desenho era mais publicitário meu, que era coisa do cartoon, não era publicitário, mas era cartoon, era coisa mais, era uma coisa mais pop, né? Era mais pop. E aí, quando eu comecei a pintar, minha mãe pintava também, né? Minha mãe pintava o clássico e eu comecei a pegar os olhos dela e comecei a pintar com óleo. Né? Então, a minha pintura tendeu, no primeiro momento, a ser clássica. Né? E aí eu passei, então era dividido, a pintura era clássica e os personagens eram bem pops, né? Bem cartoon, bem essa brincadeira. E aí que eu fiz, assim, eu realmente eu não faço filmes de animação, mas eu tenho formação em filmes de animação, eu tenho curso eu sei fazer, eu sei o processo, tá? Só pra gente deixar isso mais especificado, porque eu não faço isso, né? E então, quando eu resolvi voltar para a pintura, porque eu dei um break, assim, e voltei para a pintura. Resolvi que, em um determinado momento, que eu estava apenas fazendo um trabalho empresarial do meu estúdio, que era Brasil Estúdio, eu estava fazendo a direção de arte, eu era criadora do estúdio, criadora de audio designer, fazia direção, e eu me dei conta, assim, que eu tinha que atravessar meio mundo para poder chegar onde eu queria. Eu queria mais liberdade, eu não queria vender produtos, porque eu acabei sendo uma terceirizadora de agências de publicidade. Então, a criação fugia muito da minha alçada, a criação era muito distante, era lá, a agência criava, brifava para mim, eu desenvolvia, não tinha contato direto com o cliente, e eu queria mais liberdade. Aí comecei assim, a me dar conta que eu queria criar, que minha história era criar. E aí eu voltei, eu comecei a ir trabalhar com os meus adornos, eu tenho uma grife, que é a Mini Giron, que são colares, coisas do gênero, porque assim, tudo é a mesma coisa, tudo é criação, né? E aí quis voltar a pintar. Aí eu uni aquele primeiro momento de história em quadrinho com a pintura, com a cor, né? E pensei, eu vou trabalhar amor. Me deu uma vontade de trabalhar amor. Aí eu pensei, vou fazer um casal. Mas que coisa tão óbvia um casal, não é um casal que eu quero. Casal de gatos, vou trazer isso para o mundo animal como uma metáfora. E aí eu pensei, não, tá muito... Isso não é mais pensar, na verdade a gente não pensa, a gente sente. Eu olhei para aquela minha ideia, já meio esboçada, e pensei, não... Isso é muito simples para falar de amor, isso tem um amor que é maior que esse. E pensei, amor gay é um amor maior que esse. Por quê? Por que o amor gay vai ser maior que esse? Porque eles têm que romper com coisas muito maiores que um amor hétero. Né? Quem tem um amor gay tem que superar coisas que deve ser muito complexo. Imagino eu, a dor de assumir um amor gay é mais amor, me parece mais amor, do que um amor hétero, que é um amor que é dito e posto como o amor natural. Então, aí eu desenhei 2 gatinhos, machos. E foi o primeiro quadro que eu fiz, e o nome é Two Gay Cats. Então, o que eu queria falar? Eles são super coloridos, extremamente coloridos, bem básico, cor assim, vermelhão, amarelão, azulão, é tudo corzona, né? E escrito em inglês. E tudo isso por quê? Porque eu quero essa linguagem universal. Em inglês todo mundo compreende. Eu não queria isso, são gatos brasileiros, ou a referência é regional. Não, a referência é o amor. Então, em inglês, porque é uma linguagem tida como universal. E a partir desse quadro que eu pintei para minha filha quando ela foi estudar arte na Europa,
Aí eu pintei para ela levar esse quadro junto, que ela rompeu um amor que ela estava vivendo aqui para poder estudar fora, né? Ela estava apaixonada aqui, namorando, e ela rompeu tudo isso para poder estudar artes na Europa. Então, eu achei isso tão lindo, sabe? E eu disse, leva, esse é um pedaço meu para tu levares para contigo. Acabou sendo impossível porque ficou muito grande. Ela não pôde levar. Mas foi o ponto de partida de eu trabalhar, porque quando tu começa a criar, a coisa parece que abre uma caixinha, pelo menos em mim. Aí começa a sair coisa, sai um monte de coisa e aí começaram a sair os quadros e os gatos vinham com aquelas coisas de amor. São né? quase E das 30 diferenças. quadros, não é? São 32 quadros. 32. Tem um 33, mas que não fez parte da exposição, que são 33 quadros onde eu falo do amor. Então, transcendeu a questão gay, não gay, porque amor é uma coisa só. No final, é tudo a mesma coisa. Né? No final, o que interessa é respeitar, é amar, é sorrir, é ser feliz, é ser colorido, é ter muitas formas. Né? Aí eu achei legal fazer esse texto também falando da Babel em Esperanto, que eu queria a vida como uma Babel em Esperanto. Quer dizer, uma linguagem onde todo mundo pudesse se reconhecer, se encontrar, se entender. Né? A empatia total e absoluta, né? O amor bíblico na essência, sem interessar a cor, forma, desejo, e todos os senões possíveis. Né? E aí eu já fiz uma trilha sonora, já minha música, eu fiz uma música que é uma gracinha, que é uma coisa bem com cara de gato, assim. Daí então entrou música, porque eu não consegui separar, já fiz uns bonequinhos que são gatinhos, já pirei. Que é mais ou menos o que eu sou. Uma artista? Ah, não sei. Uma criadora, não sei. Me fala um pouquinho desse teu lado de áudio designer, então. O que um profissional designer de áudio faz? Qual é a função dele? E conta um pouquinho para nós dessa tua rotina como áudio designer. Um áudio designer, assim, ele desenha o áudio como é um nome americano que, na verdade, a gente é um desenhista de áudio, né? Cria áudios. Normalmente, o áudio designer é voltado mais para publicidade, jingles, spots, trilhas sonoras, para filmes, para desfiles. Não tem, tudo que tu ouve é do áudio designer. Ele pensa isso. Quando assiste um filme, por trás daquele filme, teve um áudio designer que pensou assim, agora é o momento de tensão, agora é o momento leve, plim, 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 plim. Tudo que pensa, desenha aquilo que vai acontecer para complementar aquilo. Então, na publicidade, isso é uma constante, né? E depois eu comecei a trabalhar com histórias infantis, porque eu queria mais essa coisa assim, de novo eu volto para a criação. Né? E como eu sou filha de professor, a educação é uma coisa muito forte na minha vida, né? Essa coisa de estar, na verdade eu acho que eu queria ser professora. Então assim, eu acabei trabalhando com historinhas educativas. Eu fiz um projeto que é a Tabuada Cantada, que é todo cantadinha, né? Toda tabuada para as crianças aprenderem cantando. Eu fiz também um projeto que conta a história do Brasil, a pequena história do Brasil, que é desde que Cabral está lá na Europa e vem para cá, descobrimento do Brasil, daí vem, tudo isso com áudio, né? Tudo pra gente, são 10 pequenos CDs que contam 10 capítulos da história do Cabral vindo, a vivência dele aqui. Então tu ouve tudo e tu imagina tudo. É como aquelas histórias do Walt Disney, só que né, contando a nossa história, a história do descobrimento. Então, isso basicamente é um áudio designer, né, que trabalha com o desenho do áudio. Como é que o áudio vai ficar? É um criador? Total. Criador de som. Criador de sons. Miriam, e me fala um pouquinho desse teu projeto atual. Conta para nós, compartilha com quem nos assiste. O projeto chama-se Gestão da Imagem Pessoal e Corporativa. Para chegar nesse projeto, ele foi um projeto que ele é resultado dessa minha trajetória, né? Porque nesse tempo de Brasil Estúdio, fazendo direção de arte, fazendo direção de vozes, eu
precisava tirar, às vezes, sangue daquele ator que estava por trás do microfone, porque eu precisava buscar o personagem que me dá o que eu precisava. Né? Bom, aqui eu tenho uma pessoa que tem tal personalidade, fazendo tal texto, né? Então, assim, como é que essa pessoa tem que passar isso sem eu estar enxergando? Porque quando eu tenho áudio, eu não tenho o vídeo obrigatoriamente, né? Alguns áudios são para alguns vídeos, outros são apenas áudio. Tu escuta e tu tem que passar todo o sentimento. Então, esses atores, esses locutores tinham que passar toda essa impressão. Então, nesse trabalho de direção que eu fui fazendo para conseguir tirar o que eu precisava, eu fui descobrindo muito sobre como fazer isso acontecer, como fazer as pessoas descobrirem em si um potencial que nem elas percebiam. Porque nem sempre eu podia contar com atores, né? Porque às vezes eu não encontrava aquele ator que conseguisse fazer aquela coisa que eu precisava, principalmente nas histórias infantis, que eu precisava de um narrador com uma voz aveludada, com uma voz cativante, né? Como é que tu deixa uma voz cativante? Aí eu fui reunindo, eu fui percebendo que as pessoas não sabiam do seu potencial, da mesma forma como elas não percebiam o seu potencial visual, né? As pessoas não sabiam, assim, por exemplo, eu via na televisão tal apresentador e eu via que equívoco, né? O cara tá todo equivocado, tá tudo errado, ele tinha que ter um ombro maior, ele tinha que ter um corte de cabelo diferente, ele tinha que ter isso. Eu acho que isso é fruto também do meu estudo, né, de desenho, do meu senso crítico, de uma série de coisas e estudos em geral, quando isso tudo foi agrupado e também estudos de coisa corporal. Eu fiz yoga, fiz tai chi, algumas coisas que foram me trazendo um conhecimento que reunido eu senti que eu podia ajudar as pessoas a se tornarem pessoas mais interessantes. Como sentar, como olhar, que cor de cabelo combina com o teu rosto. Aí acabei fazendo curso de visagismo com o Philip Hallowell, que é o inglês, que é o papa do visagismo aqui, que trouxe pra gente essa nova, né? Só que eu trabalho visagismo, normalmente ele é visto aqui, e eu trabalho visagismo integral, que é o corpo todo, né? É toda a manifestação corporal. Então hoje é um trabalho que está dirigido para todas as pessoas que precisam estar bem, pessoas de TV, advogados, professores e, na verdade, qualquer profissional, né? Empresários que precisam dirigir reuniões, coisas que precisam estar bem, como se postar, que roupa vestir, que tom combina comigo, né? Que jeito que eu sou lá dentro e que eu quero passar isso realmente. E que, como é que eu passo força, como é que eu passo segurança, como é que eu passo estar bem comigo mesmo, estar no meu melhor. Então, assim, não tem limite. O melhor é da tua voz até o calçado que tu está usando, né? É o jeito que tu senta, é o jeito que tu olha, é saber de ti, é autoconhecimento. Então, esse trabalho eu estou desenvolvendo e está me dando um prazer imenso. Parece que eu estou descobrindo um lado que é essa coisa que eu nasci para ensinar. Talvez eu tenha essa coisa do ensinar, é ensinar um pouquinho, talvez ajudar as pessoas a descobrirem, né? Isso, a descobrirem sobre si mesmas. E o prazer que isso dá de tu ver aquela pessoa se sentindo, depois de cada momento que a gente está junto, nas sessões individuais que eu faço, né? A pessoa, tu nota assim, a satisfação da descoberta de um detalhe que a torna mais poderosa, mais ferramentada para a vida de hoje. Ela se sente mais segura, mais bonita, né? Ela fala mais bonito. Eu não ensino conteúdo, eu ensino a forma, né? A casca, claro que para fazer uma casca bonita tu tem que ter um interno bonito, senão a casca não fica bonita, né? E eu não transformo as pessoas no que elas não são, eu só ajudo a puxar o que tem de bom ali dentro, né? Que eu enxergo o potencial. Eu consigo enxergar o potencial, vou mexendo naquele potencial, vou tirando aquele potencial e as coisas vão se descobrindo, vão se desdobrando e é um encanto ver o resultado. Eu fico extremamente feliz de ver as pessoas se tornando melhores, mais felizes, mais inteiras. Miriam, e para finalizar, dentro de todos esses teus pedacinhos, os pedacinhos que formam a Miriam que tu és hoje, se tu pudesse te definir em poucas palavras, quais seriam elas? Difícil isso. Um caldeirão com uma série de ingredientes assim que fervilha
E que fervilha, que fervilha. Fervilha, ideias. Que fervilha. E que às vezes se atrapalha. Porque eu acho que eu fiquei tanto tempo na Brasil Studio como diretora, né, de arte, porque eu aprendi que eu tinha que ter uma profissão, né? E quando eu descobri que eu não era uma coisa só e que eu assumi que eu era esse caldeirão, a vida ficou mais colorida, mais feliz, mais alegre. Então, assim, mas gerenciar essas bolhas todas que saem é bem complicado. É bem complicado até frente ao outro. Assim, quem tu é, Miriam? Eu sou essa confusão, essa coisa toda, essa poção cheia de possibilidades. E eu não sou uma coisa só. Miriam, muito obrigada por compartilhares a tua história, o teu talento. Muito obrigada por compartilhares a Miriam aqui conosco hoje. Querida, obrigada. Giza, tu é uma doçura de pessoa. Eu te agradeço muito, agradeço a TV Câmara pelo momento, assim, tão gentil. Nós é que agradecemos. E, infelizmente, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui e é com dor no coração que eu me despeço hoje de vocês. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima. Até lá. Tchau, tchau.